Vamos lá. Pensa só, o homem mais poderoso do mundo, o imperador romano no auge. O que será que ele escrevia num diário só para ele? E olha, não era um registro de conquistas para se gabar depois, não. Era um guia para si mesmo, um verdadeiro manual de sobrevivência para a alma. Esse é o grande paradoxo de Marco Aurélio. E essa é a pergunta que ecoa até hoje. Porque ali não tinha ordem de batalha nem decreto. Tinha reflexão sobre como ser uma pessoa melhor no meio do caos absoluto. E o que ele escreveu, bom, mudou para sempre a forma como a gente entende o que é resiliência. Então vamos situar a história. O nosso protagonista é Marco Aurélio. Ele governou o Império Romano de 161 a 180 d.C. Ele é inclusive conhecido como o último dos 5 bons imperadores, que foi uma época de relativa paz e prosperidade para Roma. Mas essa paz, ela não ia durar. E aqui está o pulo do gato para entender esse cara. Marco Aurélio era, no fundo, um filósofo. Ele era um baita estudioso do estoicismo, uma filosofia que coloca autocontrole, razão e virtude acima de tudo. E isso não era um passatempo para ele, sabe? Era o sistema operacional da vida dele. E agora, a calmaria acaba. O reinado de Marco Aurélio foi tudo menos tranquilo. Para a gente ter uma ideia, os desafios que ele enfrentou foram gigantescos. E foi justamente nesse cenário que a filosofia dele foi colocada à prova de fogo. E no começo ele nem governava sozinho. Tinha um irmão adotivo e co-imperador, Lúcio Vero, que era o completo oposto dele. Enquanto Marco Aurélio era todo focado, discreto, o Vero era... Bom, digamos que ele gostava dos prazeres da vida. Essa dinâmica toda durou até a morte do Vério em 169, e aí o Marco Aurélio ficou sozinho no comando. Agora, olha só essa linha do tempo. Não é que foi uma crise depois da outra. Foi uma tempestade perfeita, tudo ao mesmo tempo. Enquanto ele estava lutando contra os partas lá no leste, uma peste terrível começou a se espalhar. E como se não bastasse, tribos germânicas invadiram pelo norte. Foi uma crise atrás da outra, sem parar. Paz era um luxo que ele quase não conheceu. E essa peste antonina, a gente nem tem noção do impacto disso. Foram 15 anos. 15 anos de uma praga que matou milhões, que enfraqueceu o exército de um jeito brutal e desestabilizou a economia. E tudo isso acontecendo no meio das guerras. Imagina a pressão. Então, fica a pergunta, né? Como é que alguém lida com tudo isso? Como manter a sanidade, a calma, a capacidade de liderar quando o mundo inteiro parece que está desmoronando? A resposta de Marco Aurélio não foi enviar mais legiões, foi buscar mais filosofia. E é aqui que a gente entra no kit de ferramentas mental dele. Para conseguir lutar contra todo aquele caos externo, ele se voltou para dentro, usando os princípios do estoicismo que ele praticava todo santo dia. Essa era a arma secreta dele, o que a gente hoje conhece como meditações. Eram anotações pessoais, sabe? Escritas no meio de uma campanha militar, tarde da noite, só para se lembrar dos princípios dele e não sair do eixo. Para você ter uma ideia, o livro nem tinha nome. Era o que os gregos chamavam de hiponemata, algo como anotações para mim mesmo. Nunca, jamais, foi pensado para ser publicado. Era um exercício espiritual, um diálogo interno para reforçar as ideias estoicas na cabeça dele. O mais legal é como ele organizava isso. O estoicismo dele se dividia em 3 disciplinas. A primeira, do assentimento, tem a ver com a nossa capacidade de julgar. É sobre olhar para as coisas de forma objetiva, sem pânico, buscando a moderação. A segunda é a do desejo. Tem a ver com o que a gente quer. A virtude aqui é a coragem. Desejar só o que está no nosso controle e aceitar o resto. E por fim, a disciplina da ação. Como a gente age. E aqui, a virtude principal é a justiça. Garantir que nossas ações ajudem a comunidade. E esse trecho das meditações deixa bem claro o objetivo final, principalmente da disciplina da ação. A ideia não é só encontrar uma paz interior para si, mas usar essa clareza para agir de um jeito justo e que sirva para o bem de todo mundo. Ok, tudo isso parece muito bonito na teoria, né? Mas como é que um imperador, no meio de uma crise gigantesca, aplicava isso no dia a dia? Vamos ver como essa filosofia virou política de verdade. A filosofia dele não ficou só no papel, não. Com a crise fiscal, ele usou a moderação em vez de sair aumentando imposto em pânico. Para proteger os mais vulneráveis, ele praticou a justiça, criando leis novas. E ao liderar as tropas pessoalmente, ele mostrava um senso de dever absurdo, que era um pilar de tudo que ele acreditava. Então a lógica era essa, bem direta.
Para cada problema externo, ele buscava uma solução interna baseada nos seus princípios. Faltando dinheiro, a resposta é moderação. Injustiça social, a resposta é justiça. Cada ação era um reflexo direto da prática filosófica dele. Marco Aurélio morreu em 180, ainda em campanha militar. Mas a jornada dos pensamentos mais íntimos dele... essa jornada estava só começando. E foi uma jornada, sim, bem improvável. Por séculos, o diário simplesmente sumiu. Desapareceu. Foi só em 1559, quase 1.400 anos depois da morte dele, que o manuscrito foi achado. Do nada, pegando poeira numa prateleira da Biblioteca do Vaticano. Um dos maiores tesouros da filosofia sobreviveu por puro acaso. Mas a história dele tem uma ironia trágica. O homem que pregava a razão, o bom senso, cometeu um erro colossal. Ele quebrou a tradição de adotar o cara mais capaz para o cargo e nomeou o próprio filho, Cômodo, que se revelou um desastre completo e acabou com a Era de Ouro de Roma. E isso tudo leva a gente a uma última questão. Mesmo com esse erro, por que esse texto antigo, essas anotações particulares de um imperador que morreu há tanto tempo, por que isso ainda é tão relevante, tão poderoso hoje em dia? Porque, no fundo, as lutas dele são as nossas lutas, só que numa escala diferente. As meditações são um guia prático, que não envelhece. É sobre como ser resiliente, como usar a razão para navegar as emoções, como achar calma no meio do furacão e, o mais importante de tudo, como focar nossa energia só naquilo que a gente pode, de fato, controlar. E isso nos deixa com uma reflexão final. O mundo de Marco Aurélio tinha peste, guerra, incerteza. O nosso também tem. A questão que o diário dele propõe não é sobre como ser um imperador, mas sobre como ser humano. Como é que essa sabedoria tão antiga pode, de verdade, guiar uma vida moderna?